E estudando esta campanha, observando a missionária e as mensagens sendo pregadas, nossa irmã Ivana também nos ajudou na sexta-feira passada, também trazendo uma palavra dentro desta campanha, apenas um toque. E eu aqui observando esta campanha, eu quero falar da mulher do fruto do sangue. Eu estudando aqui a Bíblia, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vai narrar a mesma história, só que a Bíblia vai nos revelar que Jesus, em um desses textos, porque muda alguma coisa, mas todo esse texto está nesse evangelho que eu falei, e Jesus, depois de ele expulsar, de libertar o jovem em Gadara, ele é expulso, bota Jesus para correr. Mas quando Jesus ele é expulso de Gadara, depois de libertar um homem que estava possesso de demônios, ele foi recebido por uma multidão do outro lado do mar, em Cafarnaum. A Bíblia vai falar isso. Ele é expulso de um lado e de outro lado as multidões recebiam em Cafarnaum. A Bíblia vai estar falando isso. E a multidão o comia, mas as pessoas, muitas pessoas acompanhavam, muitas pessoas o apertavam, mas no meio desta multidão, 2 pessoas só é que são destacadas: Jairo e a mulher do fluxo de sangue, no meio de toda essa multidão. E existe aqui, a gente pode aprender na vida desses 2 personagens um contraste muito grande entre eles. Primeiro, que Jairo e a mulher hemorrágica. Esses 2 personagens vão nos ensinar alguma coisa. Há um contraste entre eles dois. Primeiro, Jairo, ele era líder da sinagoga, e a mulher era simplesmente uma mulher anônima. A Bíblia não vai falar do nome dela. Jairo, ele era um homem rico, e ela, a Bíblia fala que ela perdeu todos os seus bens em vão buscando a cura. Jairo, ele tinha a alegria de estar de lado de uma criança de 12 anos, com a filha que agora estava para morrer, enquanto a mulher estava com 12 anos, sem poder gerar filho. O seu ventre, que poderia ser um ventre produtivo, tinha se tornado um sepulcro de morte. Uma mulher que não poderia gerar filho devido a esta enfermidade que atormentava há 12 anos. Jairo, ela impede um pedido a Jesus publicamente. Ele se ajoelha e diz: esta minha filha de 12 anos está moribunda. Enquanto a mulher vai anonimamente, toca em Jesus, e o milagre acontece. E dentro entre esses 2, Deus, Jesus, ele atende os 2 pedidos, ele abençoa os 2, mas Jesus, ele dá prioridade àquele
que é o da mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele traz a solução para os dois que estavam sofrendo, mas a prioridade no momento é de a mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia vai estar nos revelando, irmão, que uma mulher que há 12 anos ela tem uma tentativa de buscar uma esperança frustrada na medicina em busca de uma doença que o atormentava há anos. E a Bíblia vai nos revelar que ela gastou tudo o que tinha com vários médicos, e essa mulher só piorava na sua situação. E nós podemos entender que essa mulher era uma mulher trabalhadora, ela não era omissa àquele problema. A Bíblia vai dizer que ela bateu em várias portas em busca de várias saídas para resolver o seu problema. Mas o texto vai nos revelar que cada dia a situação se agravava, porque a sua doença, segundo a medicina, era crônica, era grave. A medicina não tinha resposta para o seu sofrimento, os médicos não poderiam ajudar, ela só gastava tudo o que tinha, mas não tinha resposta, não tinha cura para a sua enfermidade. E o seu caso se tornou-se ainda grave todos os dias. Ela perdia sangue diariamente, estava sendo dominada pela anemia, pela fraqueza. Uma mulher que só chorava, uma mulher que só sofria. A morte estava sendo, a vida dela estava sendo ceifada aos poucos, com a perda do sangue, sendo dominada pela anemia, pela fraqueza. E cada dia que passa, ela morria dia a dia. O sangue, irmão, aqui no texto é um símbolo de vida. E como ela ia aos poucos morrendo, estava perdendo a sua vida dia após dia, sem nenhuma esperança, sem nenhuma solução. Se aquela mulher fosse uma mulher casada, o seu relacionamento aparentemente estava frustrado, porque segundo a lei judaica, que a pessoa que tocasse numa mulher com fluxo, ele era imundo. A Bíblia não vai revelar se ela era casada ou se era solteira, mas se ela fosse casada, ela já estava há 12 anos sem contato com seu esposo, ou se ela era uma jovem, o sonho dela estava indo embora, porque a pessoa dessa situação não tinha como ter contato com a sociedade. Uma mulher que vivia isolado, uma mulher que vivia afastada da sociedade, porque a mulher nessa situação ela não poderia se relacionar com ninguém. E segundo a lei judaica, aquele que tocasse numa mulher com fluxo, ele era imundo. E ai daquele que desobedecer a lei, ai do marido que desobedecer a lei judaica. Se ele tocasse nela, os filhos seriam amaldiçoados.
mulher vivia escondido na caverna da solidão, do isolamento social. Ela não poderia ter contato com ninguém e a sua vida era uma vergonha. Esta era a situação dessa mulher. A situação dessa mulher era tão grave que tudo que ela tocava dentro de casa se tornava imundo. Uma mulher hemorrágica, se ela morresse na situação que está, para ela ser sepultada, ela tinha que passar, o corpo tinha que passar pelo processo de purificação, para que ela se tornasse uma mulher pura, para se tornar uma mulher pura. Para você ver a gravidade da situação que era a mulher do fluxo de sangue. Não é à toa, irmão, que a Bíblia nos revela que ela gastou tudo o que tinha para resolver o seu problema. A Bíblia vai falar que ela gastou tudo, irmão, porque essa era a situação da época. Uma mulher que não poderia se relacionar com ninguém, não poderia se aproximar de ninguém. A situação era tão grave que até aquele que se compadecesse ficava limitado a tentar fazer alguma coisa por esse tipo de pessoas. Mas a Bíblia vai nos revelar, irmãos, que ela chegou anonimamente para tocar em Jesus com medo de ser rejeitada. Pois se ela tocasse em Jesus, Jesus se tornaria impuro, e ela ficou com medo de tocar. E o rabino decretava que toda mulher que tocasse, uma mulher de fundo que tocasse em qualquer coisa, tocasse nisso aqui, se tornava impuro. Tudo os utensílios que tocasse seria impuro. E ela foi anonimamente para tocar em Jesus. E essa mulher, irmão, depois de ter procurado vários médicos sem encontrar solução para o seu problema, ela vai em busca de Jesus. Ela vai em busca da pessoa certa. Muitas pessoas são levadas a Cristo, ou muitas pessoas ele vem a Cristo por causa do sofrimento, por causa de uma enfermidade, por causa de um casamento problemático, por causa de um filho problemático, ou até por causa até de uma doença que muitas vezes vem atormentando a década. E muitas pessoas, irmão, só se aproximam de Jesus por meio de sofrimento. E a história dessa mulher, ela rompe todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Porque aparentemente, aos olhos humanos, não tinha nenhuma esperança. Mas aquela mulher, mesmo ela sendo isolada pela sociedade, mesmo ela na caverna da solidão, solitária, mas ela ouve a fama de Jesus, de um homem que abriu os olhos do cego, de um homem que fazia os paralíticos andar,
busca da pessoa certa. Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que purifica o leproso, aquele que ressuscita os mortos, aquele que faz o cego enxergar, aquele que liberta os demônios, ele está aqui em Cafarnaum, ele está aqui na cidade. E aquela mulher, ao saber da fama de Jesus, ao ouvir que Jesus fazia milagre e acontecia, ela foi se arrastando. Ela saiu do mundo da solidão, do isolamento social, e foi se arrastando para tocar em Jesus. E a Bíblia vai nos revelar que depois que ela toca em Jesus, algo acontece. Ela vai se arrastando, ela rompe as barreiras e toca em Jesus. Não foi um toque acidental, ela foi com o propósito de tocar em Jesus. Jesus vinha andando no meio da multidão e apertava. Na hora que a mulher rompeu as barreiras, tocou em Jesus, aí Jesus parou. Alguém tocou. Aleluia. Aí os discípulos chegam e dizem: mestre, mas como podes dizer se alguém te tocou, se a multidão nos sufoca? Aí Jesus disse: esse não foi um toque de multidões, de grupo, esse toque saiu virtude. E quando a mulher ela tocou em Jesus, ela recebeu 3 curas imediatamente. Ela foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Seja Deus. Ela não recebeu só a cura do físico. Jesus curou ela em todos os sentidos, em toda a área da sua vida foi restaurada. Jesus chega para ela e diz: a tua fé te salvou. Aleluia, Deus. Jesus frequentemente estava dizendo no meio da multidão. A maioria das pessoas, irmão, que busca Jesus, eles não têm um contato verdadeiramente com Cristo. Às vezes existe ali uma grande multidão que está ali buscando Jesus, mas muitas vezes não tem um contato pessoal com Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem é você no meio da multidão? Você é aquele que faz parte da multidão, ou você é o escolhido de Deus? Porque sempre existe no meio da multidão alguém que queira verdadeiramente tocar em Jesus. Alguém no meio da multidão que ainda queira tocar em Jesus. Aquela multidão apertava, sufocava, mas só um foi quem tocou em Jesus, e foi a mulher. A multidão apertava, mas só aquela mulher que tocou Jesus no meio da multidão. Só aquela mulher que recebeu
meio de toda aquela multidão, ela foi a única que recebeu a cura. Todas as multidões, todos os domingos, multidões de pessoas vêm para a igreja. E ali, e acolá, alguém se encontra chorando pelos seus pecados, pedindo perdão a Jesus. Aí quando dentro da igreja tem pessoas chorando, tem pessoas arrependidas, pessoas querendo Jesus, aí Jesus fala e diz: espera aí, alguém me tocou. Aleluia. Porque todos os domingos, multidões vêm à igreja, e dentro dessa multidão, aqui e acolá, tem alguém chorando, tem alguém se arrependendo dos seus pecados, se voltando para Jesus. Aí quando tem esse tipo de pessoa no meio da multidão, aí Jesus para e diz: alguém me tocou, alguém está tocando o meu coração. Aí Jesus para. Muitas pessoas, irmãos, vêm à igreja porque estão acostumados de vir para a igreja. Porque se não vir para a igreja, na cabeça deles eles são errados. Então eu vou para a igreja. Porque muitas pessoas eles vêm para a igreja porque eles sabem que se ficar em casa não é certo. Aí muitas pessoas acabam vindo para a igreja porque está acostumado a estar no culto. Mas muitas pessoas vêm, mas não vêm para tocar em Jesus, não vêm para se encontrar com Jesus, simplesmente vêm no meio da multidão. É o que acontece todos os domingos nas igrejas. As igrejas são lotadas, as pessoas vêm porque estão acostumadas a estar na igreja, porque na cabeça dele é errado deixar de vir, mas para ter um encontro real com Jesus, muitos não vêm. Alguns até vêm para orar, mas não tocam em Jesus através delas. Muitos vêm até cantar, louvar, mas o seu louvor não toca em Jesus. Muitos até sentam na mesa, muitos até são batizados nas águas, mas não são batizados no Espírito. Muitos até compartilham da ceia, comem do pão, bebem do cálice, mas não têm a comunhão com Cristo de verdade. Muitos até cantam, outros até se ajoelham para orar, muitos ouvem a mensagem, ouvem a pregação, mas tocar em Jesus ninguém toca. Multidões seguem Jesus, querem estar ao lado de Jesus, mas infelizmente não conseguem tocar em Jesus. Quantas igrejas não estão aí lotadas, irmãos, com seus auditórios lotados, com seus louvores, com as suas orações, com as suas liturgias? Mas em meio a toda essa multidão, quase ninguém consegue tocar em Jesus. Muitos até participam da ceia, comem do pão, bebem do cálice, vem para o culto, louvam,
você nessa noite, irmão. Toca nas vestes de Jesus hoje. As multidões não estavam apenas no meio. A multidão que apertava, mas só ela conseguiu tocar em Jesus. Aquela mulher que outrora estava sem esperança, sem solução para o seu problema, aquela mulher pensou consigo mesma: eu vou arriscar tudo ou nada. O que eu tinha já foi embora, com remédio, com consulta médica, com um hospital particular, com tudo, e a minha situação só piora. Eu não tenho mais o que perder. Ou eu vou ganhar ou perder. Ela foi por tudo ou nada. E a Bíblia fala que ela entrou no meio da multidão se arrastando, fragilizada, tomada pela anemia, pela fraqueza. Mas ela pensou comigo: se eu apenas tocar, eu não quero abraçar, eu não quero beijar, eu não quero fazer, eu quero somente tocar em Jesus e serei curado. O que é que eu quero estar deixando para você, para mim terminar essa mensagem, irmãos? Não venha para o culto só por vir. Não venha para a igreja só por vir. Não venha participar, não venha ser mais um no meio da multidão. Venha com fé para tocar em Jesus. Aleluia, Deus. Porque vir para a igreja só por vir é a coisa mais fácil. E a pessoa que vem para a igreja só por vir, ele não é simplesmente um cristão, ele é uma pessoa religiosa. Nós que servimos a Jesus, nós temos que participar do trabalho da igreja em prol de tocar em Jesus. Você não pode vir para a igreja simplesmente para cumprir uma agenda. Não, eu vou para o ciclo de oração. Eu vou para a escola de profeta, porque se eu não for, o Deodoro vai ficar triste. Eu vou para o culto do domingo, porque se não for domingo, já sabe, né? Domingo é domingo. Ei, irmão, não venha nisso. Venha em um propósito de tocar em Jesus. Porque as multidões estão voltando às igrejas, mas poucos estão conseguindo tocar em Jesus. Hoje dificilmente você vê um crente chorando na igreja. Hoje dificilmente você vê uma pessoa orando bastante na igreja. Sabe o que é isso, irmão? Simplesmente pessoas no meio da multidão. Empurra, era só o que estava tendo lá em Cafarnaum. Mas quando a mulher pensou dizendo: se eu apenas tocar, eu vou ser curada, ela foi logo profetizando a cura. Se eu pelo menos tocar, porque olha, eu já ouvi que expulsa demônio, ressuscita morto, purifica leproso, dá visão ao cego, os mudos falam, os surdos ouvem, paralítico anda. Eu não quero mais nada, eu quero só tocar nele. Porque se ele faz tudo isso, o meu problema para ele é o de menos. Louvado seja Deus. O homem que ressuscita morto, o homem que expulsa demônio, que eu já estou sabendo que tinha um jovem demoniado no Gadara, que estava se rebolando no chão,
eu vou somente tocar, e eu vou ser curado. Irmãos, todos os dias Jesus quer curar. Jesus, ele quer curar o ciclo de oração através da oração da irmã. Jesus, ele quer curar na escola de profeta, no ensinamento da escola. Jesus, ele está curando na campanha. Jesus, ele cura nos domingos. A questão é que se você for só mais um no meio da multidão, você vai só empurrar e mais nada. Jesus, ele quer ser tocado, ele não quer ser empurrado, ele quer ser tocado por aquela pessoa de fé, por aquela pessoa que chora, por aquela pessoa que se arrepende, por aquela pessoa que quer verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Porque não é só estar na igreja, porque estar na igreja é a coisa mais fácil. Não é isso. O segredo da minha vitória e da tua vitória é tocar em Jesus. Fica de pé. É tocar em Jesus. Jesus disse: vai em paz. Jesus, ele despediu aquela mulher no meio de uma multidão, dizendo: vá em paz e ser curado deste mal. Quem sabe você está aqui nessa noite, neste culto, está angustiado, está preocupado. Quem sabe você está deprimido, ansioso. Eu quero usar as palavras de Jesus e fazer. Você vai para casa nessa noite debaixo da bênção de Deus. Você vai para casa com a bênção da cura, com a bênção da salvação, com a bênção da libertação, com a bênção da restauração. Podemos voltar para casa em paz, livre dessa doença, livre dessa perturbação, livre dessa ansiedade, livre dessa enfermidade, livre dessa dor de cabeça, livre deste problema que te perturba há anos. Eu uso as palavras de Jesus e faço a minha: vá em paz. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a colocar a tua mão no lugar da doença, no lugar da enfermidade. Aquela mulher, ela sofreu 12 anos. 12 anos de frustração, 12 anos sem conseguir receber um auxílio de qualquer pessoa que possa se aproximar dela. Mas no momento que ela ouviu falar de Jesus, ela disse: não, parou hoje o meu sofrimento, eu não quero mais sofrer, eu quero ir atrás deste homem. O que eu tinha já se acabou. Os médicos já acabou toda a minha esperança, eles já não podem mais fazer nada. Eu estou morrendo aos poucos. Então, para mim, a única coisa que eu tenho é a fé. E ela não se preocupou com a multidão, porque a preocupação maior dela era em tocar em Jesus. E eu quero convidar a você nessa noite, aí mesmo no seu lugar, a tocar em Jesus. Eu não sei há quanto tempo
tempo está sofrendo. Eu não sei há quanto tempo você está carregando uma doença. Eu não sei há quanto tempo você está orando pelo seu filho, pela sua filha, em busca de uma cura. Eu quero convidar você. Eu quero usar as palavras de Jesus e fazer a minha dizendo: vá em paz e ser livre dessa enfermidade. Feche os teus olhos, Pai. Senhor, nessa noite de sexta-feira, nessa campanha apenas um toque, eu quero agradecer, Senhor, pela cura dessa criança. Eu quero agradecer pela cura deste homem, pela cura dessa mulher, desta jovem. Senhor, desta pessoa, Pai, que recebeu um diagnóstico médico de algo, Senhor, que tenha batido a sua fé. Senhor, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela cura dessa mulher, pela cura dessa criança, pela cura deste homem. Senhor, eu quero Te agradecer pela libertação, Senhor, desses espíritos malignos, desta opressão, Senhor, que tem atormentado a vida dessa pessoa. Senhor, eu Te agradeço pela libertação, pela restauração desse relacionamento. Senhor, eu profetizo, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja nessa noite. Senhor, que essas pessoas venham sair daqui, Senhor, transformado, libertado, renovado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo. O mesmo Deus, Pai, que saudou aquela mulher, dispensou ela, meu Deus, debaixo da Tua bênção. É o mesmo Deus dessa noite de sexta-feira, que está abençoando essa mulher, que está curando este homem, que está curando essa criança. Que essas pessoas venham sair daqui, Pai, debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Pai, que o milagre venha entrar dentro desta igreja, tocando, Senhor, a vida dessas pessoas que estão conosco, Senhor. Essa pessoa que está sofrendo com alguma doença crônica há anos, que está dependente de médico, Senhor, profetizo milagres em nome de Jesus. Que esta pessoa venha sair daqui, Deus, livre deste mal. Que toda a perturbação do diabo, Senhor, venha cair por terra na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. E quem acredita na vitória, diga glória a Jesus. As palmas do meu Senhor. Irmãos, domingo nós vamos estar